Eu não sou o Goku. E tá começando mais um vídeo especial aqui na casa do Kami. Bom, se você ainda não sabe, Dragon Ball Super, a nova série de Dragon Ball, vai estrear no dia 5 de julho lá no Japão. Já tá bem perto e tá todo mundo querendo saber qual vai ser a história de Dragon Ball Super. Qual vai ser a história? Qual vai ser? Então no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa que qualquer fã de qualquer coisa sabe fazer muito bem. Tentar adivinhar o que vai acontecer na história, tentar prever, tentar imaginar qual caminho a série vai tomar. Então no vídeo de hoje a gente vai falar do que esperar de Dragon Ball Super. Se liga aí que tá começando, agora vai! Saiyajins, eu acho que antes da gente tentar imaginar, tentar adivinhar o que vai acontecer em Dragon Ball Super, é importante primeiro a gente saber quando as coisas vão acontecer em Dragon Ball Super, em que época Dragon Ball Super vai passar. Com 100% de certeza mesmo, a gente sabe que vai ser depois da saga do Buu. Mas ó, é muito, mas muito grande mesmo a chance de Dragon Ball Super se passar depois dos acontecimentos do filme O Renascimento de Freeza. E por que a chance é muito grande? Ué, pra que fazer dois filmes contando a história pra frente, avançando a história, pra depois voltar e contar o que aconteceu antes? Não faz sentido nenhum. E além disso, eu acredito que os dois filmes vão ser tipo uma introdução. Eles vão introduzir os novos elementos que serão utilizados em Dragon Ball Super. Tipo, vocês lembram da cena onde o Bills fala sobre a existência de 12 universos, sobre a existência de 12 deuses da destruição, né? Tão ligado? Se você pensar bem, ele não precisava ter falado aquilo. O Goku não perguntou nada daquilo, ele não precisava falar aquilo lá. Então por que ele falou que existiam 12 universos, cada um com seu Deus da destruição? Simples, pra introduzir o assunto dos 12 universos e dos 12 deuses da destruição. Muito simples. Simplesmente pra isso. Por quê? Porque daí quando isso for tratado em Dragon Ball Super, não vai ser uma coisa que caiu de paraquedas, vai ser uma coisa que já foi falado antes. Além disso, eu ainda não assisti o filme Renascimento de Freeza, mas pelo que eu li, pelo que eu já vi dos trailers e imagens, parece que o grande objetivo do filme é introduzir, demonstrar as novas transformações Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin do Goku e do Vegeta, pra eles poderem usar essas transformações em Dragon Ball Super. Aliás, já foi dito que Dragon Ball Super vai ter uma pegada mais moderna, vai ter uma pegada mais atual, e eu acho que essa transformação do Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin faz parte dessa atualização, até mesmo pra dar uma cara nova pro Goku, pro Vegeta e pro Dragon Ball todo de maneira geral. E aí, meus amigos Saiyajins, é o seguinte: no final de Dragon Ball Z, o Goku e o Vegeta ficaram tão poderosos, mas tão poderosos, que não tinha mais como inventar um vilão com tanto poder pra lutar contra eles. Se existisse algum vilão por aí no universo com um poder tão grande assim, certamente os Kaioshins saberiam da existência desse ser. Até mesmo porque o Freeza era considerado o ser mais poderoso do universo. Vocês sabem, sempre foi dito isso ali na saga do Freeza, ele era o imperador do universo e tal. E possivelmente ele era mesmo, porque o Cell, além de ser um ser artificial, veio do futuro, o Daburá veio do mundo dos demônios, e o Majin Buu era um demônio que estava aprisionado há milhões de anos. E os Kaioshins conheciam, sabiam da existência tanto do Daburá quanto do Majin Buu. Aliás, esse problema do Goku ter ficado tão poderoso foi o argumento utilizado para que na história do GT o Goku voltasse a ser criança, porque daí assim ele ficaria mais fraco e daria para criar alguns novos vilões ali, meio no nível tal. E o que eu quero dizer com tudo isso de Goku e Vegeta muito poderosos e não ter como criar mais vilões? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que realmente introduzir deuses da destruição com poderes divinos, com poderes absurdos, era uma das únicas saídas para criar vilões com poderes maiores do que os de Goku e de Vegeta. Então, sim, a gente pode esperar sim que essa história dos deuses da destruição seja trabalhada em Dragon Ball Super. E sim, os vilões de Dragon Ball Super possivelmente vão ser deuses da destruição e capangas dos deuses da destruição também. Pode ser que tenha isso. E aliás, eu acho que vai ser muito difícil aparecer algum vilão em Dragon Ball Super que não tenha poderes divinos. Vão ser ou deuses da destruição ou capangas dos deuses da destruição, mas eles vão ser de outros planos aí, não vão ser do universo normal, não. Eu acho que por aí.
Aí tá, beleza, a gente pode esperar então por Deus da Destruição, a gente pode esperar pelas transformações Super Saiyajin, Deus Super Saiyajin e talvez alguma variação delas. Mas e o que mais? Só isso? Não, tem mais algumas coisas. Eu acho que existe uma possibilidade de ser tratado o assunto viagens no tempo em Dragon Ball Super. Por quê? Porque o Jaco tá no filme O Renascimento de Freeza, ele é um patrulheiro da galáxia e no mangá dele ele fala sobre viagens no tempo ser proibida e tal. E segundo, porque Dragon Ball Xenoverse tá aí surpreendendo pra caramba. Se não me engano, no mês passado o Dragon Ball Xenoverse foi o 11º jogo mais vendido da PSN. Então ele tá bombando, a maioria da galera gostou da história, gostou das viagens do tempo, gostou do Trunks patrulheiro do tempo, demigra, mira, toa. Além do fato também de que com viagens no tempo a gente pode rever o Mirai Trunks, que é um dos personagens prediletos dos fãs de Dragon Ball, então já é uma chance aí pra trazer ele de volta e fazer a alegria da galera. Por isso eu acho que pode sim ter um pouquinho aí de viagem no tempo em Dragon Ball Super. E falando em Trunks, tá aí uma coisa que a gente pode esperar em Dragon Ball Super: Trunks e Goten como personagens principais ao lado de Goku e Vegeta. E por que a gente pode esperar isso? Como eu já disse, já foi dito que Dragon Ball Super vai ter uma pegada mais moderna, vai ter uma pegada mais atual. Então eu acho que dar um pouco mais de protagonismo pro Goten e pro Trunks vai ajudar a fazer isso daí, deixar mais atual, mais moderninho o Dragon Ball Super. Até mesmo porque na maioria dos animes os personagens principais são adolescentes. E aí você pode até pensar: ah, Nelson, mas o Goten e o Trunks nem apareceram no filme, ué? Sim, justamente isso que me fez acreditar mais ainda que a gente pode esperar que eles tenham um papel muito importante em Dragon Ball Super. O fato deles não estarem no filme pode ser um indicativo de que eles guardaram a surpresa pro Dragon Ball Super, já que com certeza Goten e Trunks vão ser os personagens que vão mudar mais nessa história. Eles vão estar adolescentes, já vão estar maiores, vão ser os personagens que vão estar com a maior diferença na aparência. Então pode ter sido aí uma jogada pra guardar essa surpresa pro Dragon Ball Super mesmo. Então, resumindo, o que eu acho que a gente pode esperar em Dragon Ball Super? Deuses da Destruição, transformações Deus Super Saiyajin, viagens no tempo, viagens pelos universos e Trunks e Goten com mais importância na história. Agora, por outro lado, o que a gente não vai ver em Dragon Ball Super? Eu acho, já vou começar pelo mais falado, eu acho que a gente não vai ver Vegeta Super Saiyajin 3 em Dragon Ball Super. Ele alcançou a transformação Super Saiyajin, Deus Super Saiyajin, ela é mais poderosa que o Super Saiyajin 3, então possivelmente acho que não vai rolar o Super Saiyajin 3 em Dragon Ball Super, hein? Outra coisa que possivelmente a gente não vai ver em Dragon Ball Super vão ser inimigos do passado. Já reviveu o Freeza aí, então chega, né? Já reviveu muita gente. Então se você tava esperando ver Broly, ver Cooler, vai tirando o cavalinho da chuva, porque eu acredito que não vai ter isso aí. Mais uma coisa que eu acho que não vai ter, infelizmente, é o Vegito. Eu acho que, sabendo que a fusão Potara é irreversível, o Vegeta não vai mais topar fazer a fusão Potara, até mesmo porque eles podem fazer a fusão Metamoro, pode fazer a dança, pode virar o Godita, mas enfim, eu acho que Vegito não vai ter. Infelizmente, eu gostaria que tivesse, mas não vai ter. E já que já falamos do que esperar de Dragon Ball Super, do que não esperar de Dragon Ball Super, eu vou falar também o que eu gostaria que tivesse em Dragon Ball Super, que eu gostaria que tivesse em Dragon Ball Super. Primeiro, eu ia achar muito foda se tivesse os deuses da destruição mesmo e se eles tivessem a mesma pegada do Bills, essa parada egípcia. Se você não tá ligado, o Bills se parece muito com o deus egípcio Anubis. E eu gosto muito dessa parada egípcia, é uma coisa que eu gostava muito em Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Faraó tinha muito essa pegada de coisas do Egito, eu gosto muito do Egito. Eu ia achar muito legal se tivesse essa pegada dos deuses da destruição serem baseados, digamos assim, nos deuses egípcios. E, só pra vocês saberem, existem 12 deuses egípcios e, só pra lembrar, são 12 universos com 12 deuses da destruição. Então, ó. Segunda coisa, eu gostaria muito que tivesse uma trama secundária, uma trama paralela ali, nada muito complexo, pros Guerreiros Z, pros outros Guerreiros Z participarem. Tem Shinhan, número 18, Piccolo. Terceira coisa, técnicas novas. Eu adoro o Kamehameha, mas já tá na hora do Goku inventar uma técnica nova, hein, ó. Quarta coisa, eu gostaria muito de ver um torneio de artes marciais. Sim, você pode até estar falando, ah, Nelson, teve um no começo da saga Buu e no final da saga Buu e tal.
mas nenhum deles terminou, nenhum deles foi até o final, nenhum deles teve aquela estratégia, pai, vamos lutar e não sei o que, pá, que nem tinha no Dragon Ball clássico. Eu ia adorar ver uma luta Kuririn tem Shinhan, Gohan contra Piccolo, uma luta de verdade até o fim, Goku e Vegeta, até sair um vencedor. Ia ser muito legal se tivesse um torneio de artes marciais, mas um caprichado, até o final. Bom, e é isso, galera. Esse vídeo de hoje foi um vídeo de fã mesmo, que fica pensando no que pode acontecer e pá, especulando, será e tal. Vídeo de fã mesmo, eu fiquei pensando várias coisas que poderiam acontecer. E é isso, depois que sair o primeiro episódio e começarem a sair os episódios, vamos voltar aqui pra ver se eu acertei alguma coisa de Dragon Ball Super. Vai ser legal ver isso daí. Talvez até faça um vídeo comentando se eu acertei alguma coisa ou se eu não acertei nada. E é isso daí, eu espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, comentar, adicionar aos favoritos, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Eu fico por aqui, um abraço, a gente se vê no próximo vídeo da Casa do Cub e tchau! Uau!